Vamos lá, começando mais um podcast Matraca e Mota. Aí, garoto. Olá, meu amigo, Estamos tudo bem? terceiro. Seja bem-vindo, um brinde. Já dando aquele toque para você, compartilhe, curta, se inscreva, nos marquem suas mídias sociais e vamos nessa com o nosso podcast do Matraca com meu brother hoje, batendo mais um papo aí bastante relevante nas redes sociais e na internet. Bora. Então, meu caro Matraca, eu vim pensando no que eu queria te perguntar, o que eu tenho curiosidade, né? Então manda. E aí eu vejo que você está o tempo todo com o seu carro, ali comunicando com a cidade inteira, e pô, todo dia, o dia inteiro, desde cedo, né? Cara, eu começo 8 horas da manhã e vou até as 8 da noite, quase todos os dias. E aí você acaba conversando com a cidade inteira, e às vezes com outras cidades até, com esse teu meio de comunicação. Enquanto você está no carro e tá ali o falante, está falando as promoções, etc. e tal, o que você está recebendo das pessoas de volta? O que você está vendo das pessoas e o que você está vendo acontecer na cidade? Além de encher o saco da galera no trânsito e passando nas casas, pô, meu irmão, eu aproveito esse momento assim para eu fico refletindo muito. Eu sou um cara que conversa muito comigo. Eu não sei se dá para diagnosticar alguma perturbação mental, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho. Eu troco ideia comigo mesmo e discordo de mim mesmo. Mas no rolê na cidade, cara, é bacana porque assim, tem um pessoal, eu tô acho que há 10 anos mais ou menos, rodando carro de som, né? Trabalhando com publicidade volante. Uhum. Aí eu ando, que nem eu brinco, né? Eu ando mais que o ônibus do Zé Rosa aqui em Tietê. Que eu tô toda hora passando na rua da casa da galera, nas ruas, principalmente perto da tua casa ali, que é a rua principal, que liga um bairro ao outro. Outro dia eu falei para ele assim, Matraca, você passou aqui, eu lembrei de você. Aí ele virou para mim e falou assim, eu sou inesquecível na cidade inteira, porque ele tá sempre ali, passando e falando, puta, o Matraca, lá vem o Matraca. Então não dá para esquecer dele. O legal é que você passa, você começa, por exemplo, tem algumas pessoas que eu sempre encontro na rua em determinados horários, né? Aí eu passo, eu sei que naquele horário tem aquela pessoa lá. Você começa passando, um dia aquela pessoa olha para você olha para ela, começa a rolar um flerte, daqui a pouco um dos dois cumprimentam. Cara, tem pessoas na cidade que eu fiz amizade passando com o carro. Eu já conheço a pessoa porque todo mundo acaba se conhecendo, né? Mas ali no Povo Feliz, por exemplo, no Inzael ou Inazael, pô, também que nome complicado, que é o barbeiro lá, é Inzael, né? Isael ou Inazael. É. Aí tem o filho dele também tem uma barbearia, você que tem cabelo, depois eu vou indicar você para dar um pulo lá. É bom eu correr, porque ó, as entradas... Eu passava lá e os caras ficavam olhando para mim. Barbearia de bairro, sempre tem os brothers que ficam sentadinhos ali e tal lá, os aposentados e tal, os caras gente boa. Aí um dia, você ergue a mãozinha, aí um ergue a mãozinha. Aí você vai, daqui a pouco, todo mundo tá erguendo a mãozinha. Até que termina como? Você parando, trocando uma ideia, fumando careta, daí você vai no barzinho, compra umas brejas, que os caras sentam lá, trocam uma ideia. E eu tenho, de sexta-feira... Foi feito com tá estabelecida a relação. De sexta-feira, várias vezes eu passo por ali, porque eu sei que os caras estão ali, eu pego uma brejinha e vou lá trocar uma ideia, bater um papo. E esse rolê eu tenho na cidade inteira. Tem pessoas de idade, que daí é outro tipo de conversa também. Essa é uma das curiosidades que aconteceram comigo, né? Mas porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto de trocar ideia, eu puxo assunto. Tanto que esse lance de cumprimentar é o que começo. Então, se a gente fosse criar um livro, deixa eu explicar para quem não sabe, né? Ele tem um carro de propaganda, né? Carro alto-falante. Propaganda volante que fala. Propaganda volante. É um carro com alto-falante. E ali, cada dia ele está ali contando sobre os empregos que tem na cidade, outro dia é da promoção, né? E cada hora é de uma coisa assim, é isso? Tem do comércio inteiro da cidade. A gente anuncia tudo. Se precisar anunciar nota de falecimento, pode chamar que a gente... Eu achei um gatinho, cara, uma vez, com o carro de som. O Casagrande, aliás, um salve para ele, para a filha dele, pessoal do Me Ajude, aqui em Tietê, que é uma ONG, né, que cuida de animais abandonados. Ele falou, pô, que a minha gatinha sumiu. Uma gatinha que ele adotou e tal. Deu uma vacilada lá em casa, a gatinha sumiu. Aí eu botou no carro de som. Falei, vamos dar no carro aí, vamos soltar no bairro, né? E fui andando no bairro, andando. No final do dia, eu cheguei em casa, uma mensagem dele no WhatsApp, ou achamos a gatinha. Olha só. A mulher ouviu a propaganda, aí ele estava acho que ali no... Como que chama aquele guincho lá que tem lá no estacionamento na Coab? Quem que é o cara? Não vou lembrar agora.
mas é o estacionamento do guincho, não os carros. Onde ficam os carros, né, os caminhões do guincho lá. Tem uma empresa aqui em Tietê, na Coab. A gatinha estava ali. Olha. A mulher escutou o cachorro latindo, viu aquela gata e falou, pô, eu vi a propaganda que tem um gatinho sumido, né? Será que não é essa gatinha? Aí chamou o cara lá e era, velho. Olha, então isso daí foi uma coisa bacana que eu... De todo o serviço que eu entreguei até hoje, o que mais me deu satisfação... O que fez um bem, além de comercial, um bem né, do carinho do animalzinho. A alegria deles lá foi incrível. Até falei, Casagrande, eu vou cobrar mais caro por toda essa emoção que eu... Não, brincadeira. Mas deixa eu te perguntar. Mas você, por exemplo, semana passada eu te chamei para conversar, você estava fazendo ali a procissão do Senhor Morto. Né? Ou seja, é um outro tipo de trabalho completamente diferente, que você presta atenção em outras coisas diferentes, não é? Quais foram as coisas mais diferentes que você acha que você fez assim? Cara, eu acho que fazer uma procissão dentro assim do meu trampo é uma das coisas mais diferentes para mim, né? E eu não sou um cara que frequenta igreja. Minha família é toda religiosa, católica, né? Sei. Eu por opção, né? Não sou nem ateu. Eu falo, não sou ateu, eu sou atua, né? Mas eu tenho minha espiritualidade, meu jeito de me relacionar com Deus e não frequento igreja. E tem pessoas que sabem disso e olham para eu ali no evento e participando, parece que eu não me... Essa pessoa, eu não, mas eu percebo que tem pessoas que falam, pô, mas você não se encaixa nesse rolê. Né? O que você está fazendo aqui? Mas é meu trampo, né, velho? Sabe, a comunidade precisa, vamos ali, é bonito pra caramba, eu acho que é legal pacas, né? Esse lance da procissão é uma coisa legal, né? Tem aquela música do Gilberto Gil, ela vai passando a procissão, e se espalhando feito cobra pelo chão, eu acho muito louco. Esse verso, que ele junta a cobra, né? Aquela coisa do pecado tal com procissão, que é uma coisa religiosa. Pensando assim, o mais louco que eu fiz, assim, diferente, é procissão mesmo, cara. E aí, anunciei gatinho, nota de falecimento eu nunca fiz. Não, o resto é propaganda mesmo. Propaganda. Eu trabalho muito pro comércio da cidade. Sim. Eu atendo, cara, tem lotérica, tem ótica, loja, aí é inauguração, é promoção, festa religiosa de bairro tem muito, né? Festa do São Benedito. Sim. São Benedito ainda não. Eu fiz a procissão de São Benedito ano passado, com o carro de som também. Mas ali na Coab eu já fiz, de São Judas Tadeu, acho que não. Acho que é São Judas Tadeu na Coab. São Pedro, aliás, vou fazer agora da festa de São Pedro, o cara já me contatou para fazer a propaganda. O teu assunto, né? Ele veio andando assim, ó, que nem uma procissão, né? Caminhando assim. E aí eu não falei nada do que eu vi, né? Não, falou. E me trouxe até o seguinte, né? Que essa semana faleceu o Papa, né, o Matraca? Então, cara, Papa Francisco, né? O que você sentiu? O que você achava? Eu fiquei muito triste, cara, pela morte dele, apesar de que as pessoas morrem mesmo, mas era uma pessoa que trazia uma mensagem muito bacana, né? Eu acho que ele modernizou a Igreja Católica. Falando assim, independente de religião, independente de crença, de fé de cada um, ele foi uma pessoa muito boa para a humanidade, né? Ele trouxe uma paz, ele criou pontes realmente. Só que tem o Francisco, cara, não sei se você está ligado na história, mas tem o Francisco antes do cardeal, antes do Papa. Dizem, você encontra até alguns livros isso daí, que quando ele era arcebispo na Argentina, eu até tenho uma colinha aqui que eu deixei. Tem um filme da Netflix chamado Dois Papas, que mostra muito da vida dele. Que ele foi, quer ver? Bergoglio, né? Bergoglio, o sobrenome dele. Ele foi conservador, defensor da ditadura argentina, já falou contra homossexuais, ajudou a denunciar 2 padres comunistas na época. Aí depois ele mudou, né? Criou esse novo rótulo mais progressista. Ele era um cara que não ria, né? Eu vi isso daí, na verdade, algumas coisas que eu pesquisei até para a gente trocar uma ideia hoje, né? E tem a Videla, né? Ele tinha contato com o Videla, que era o ditador na época da Argentina. Eu falo isso porque às vezes a gente pode estar vendo uma persona, né? Ele tinha uma persona ali na Argentina. Ele foi, se tornou Papa e falou, não, eu preciso trazer um outro tipo de mensagem. Porque eu acho, assim, comigo, né? Não, como um técnico, vou fazer uma analogia meio maluca aqui, mas como um técnico da seleção brasileira não convoca,
quem ele quer, ele tem uma lista de convocados. O Papa também, com certeza, por ser uma instituição, então é um país, né, que ditou por muito tempo, foi um dos grandes poderes, a Igreja Católica antigamente. Não acredito que o Papa vai lá falar aquilo que ele fala porque ele quer apenas. Que ele tem toda essa liberdade. Eu acho que ele tem um protocolo para seguir. Tanto, não esse daqui, todos os papas, né? Mas, independente disso, a ideia da Igreja de colocar um representante como ele, sul-americano, e com um papo tão assim... Porque, pô, ele disse que tudo bem o cara ser gay, e seguir a Igreja. Ele falou sobre pessoas divorciadas que são amaziadas, e tudo bem se elas seguirem a Igreja, pode comungar, tal, que não era permitido antes. Tem várias coisinhas assim que, pô, em pleno século XXI ainda existia. Ele deixou a fé ser um pouco mais livre, né? Isso, ele libertou um pouco mais o pessoal. Fé, né? Só que, assim, não é um documento, né? É a palavra dele. E eu vejo também de uma forma muito bacana ele como Jesus, cara. Na ideia que a própria Igreja passa de Jesus, que é um cara humilde, apaziguador, que une as pessoas e que foi perseguido pelo seu povo, né? E o Papa Francisco, a gente não pode colocar um pano em cima, que ele é odiado por muito católico. Tem muito católico que não gosta dele pelo fato dele ser dessa forma. Eu acho assim, um pouco preocupante, né? A pessoa pode gostar mais de uns ou de outros, mas uma pessoa, um papa, né? É uma pessoa... Talvez você possa não concordar com as mesmas coisas exatamente que eles, mas você sabe que é um cara que está para trazer o bem, para trazer a paz. Uma coisa é você, né, ver o Papa paz como uma personalidade, uma pessoa histórica. Agora, meu irmão, eu acho assim, isso aí é comigo. Se você segue uma doutrina, você é evangélico, você é católico, cara, você tem que seguir aquela cartilha. Você não pode ter uma religião customizada. Eu penso comigo. Não, tem muita gente que fala, o Papa é o Papa, eu sou eu. Não, cara, se o Papa fala uma coisa, você segue aquela doutrina, ele é a autoridade maior. Ele está no lugar de São Pedro, que foi, né, que segundo eles é o primeiro Papa, que era o apóstolo de Jesus. Então, dentro da fé, dentro daquilo que o católico crê, é uma coisa muito séria. É a mesma coisa que você não está concordando com o que Pedro está falando, então. Né? Então, dentro da doutrina. Esse é um dos motivos que eu não sigo religião, porque eu não gosto de ser pautado na ideia dos outros. Eu entendo o que você está falando. Agora, mas ser um cristão customizado é muito fácil. Né? Eu poderia ser um cristão customizado. Entendeu? Eu fui criado dentro da Igreja Católica, sou batizado, crismado, fiz primeira comunhão, mas eu pratico porque eu não sou hipócrita. Um dos motivos é esse daí mesmo. O Papa é o Papa, eu sou eu. Não, ele nem sei se ele é contra ou a favor, é contra o aborto, eu sou a favor, ou vice-versa. Não, cara. Se você está seguindo uma doutrina, você tem que seguir aquela doutrina. A doutrina ela existe para ser seguida. Se você não seguir a doutrina, não tem um motivo dela ser doutrina. E não estou criticando como uma doutrina do mal também, né? Tem o cara que quer... Eu sou um pouco mais flexível. E assim, você tem religião? Não, eu fiz exatamente isso tudo que você fez. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu fiz tudo isso, tudo bem. Eu não sou um frequentador da igreja, né? Eu acho católico não praticante. Eu brinquei, eu acho que na conversa passada, quando a gente estava falando com a Aniette, né? Eu brinquei que eu sou um ateu não praticante. Ou seja, um ateu não praticante é porque pratica alguma coisa. Logo, tem fé e não é ateu. Que nem eu brinco, eu sou ateu, graças a Deus. Exato, é a mesma coisa. Então, assim, só que eu entendo que o Papa, né, apesar de ser o líder espiritual, etc. e tal, ele é um humano, né? Então, ele pode interpretar as coisas de uma maneira diferente. E você, como humano, pode interpretar diferente dele, quer dizer... Cada um tem a sua experiência material das coisas. Eu acho que a doutrina, né? Se é muito cega, assim, alguém falou e você vai sempre, aí é muito manipulável, né? É muito manipulável. Por isso que eu não sigo. Mas eu compreendo. Porque, mas ela é assim, bonito, né? Se você não segue, se ela não for assim, ela não é doutrina. Então, cara, será? Mas a que ponto? Por exemplo, contra a violência, por exemplo. Eu não consigo compreender. Um muçulmano que é mais na régua ali. Fala para o muçulmano sair... Tudo bem, eu acho que lá... Não estou falando do xiita. Eu não conheço tantos. Tem também sunita e xiita, né? Estou falando dos que não faz treta. Mas não, que é o sunita que faz treta ou xiita? O xiita que faz treta, né? Não sei. Que chega ao extremo, que explode os caras. É xiita, né? Está muito xiita. Mas o que eu vejo assim, cara... Porque, cara, Maomé, Jesus, Buda,
Nenhum deles falaram sobre aquilo que eles são intitulados. Jesus nunca falou, ó, eu vim aqui falar de cristianismo. Buda nunca falou, vim falar de budismo. Maomé nunca falou, ó, não vou, o Alcorão aqui não. Eles vieram falar de amor. O Alcorão, a Bíblia, esqueci os nomes dos livros lá do hindu. Né? Eu acho que tanto faz um pouco. Aí eu vou falar um clichê, né? Que elas acabam levando para o mesmo lugar, desde que seguidas, que é o lugar do amor e da paz, né? Uma coisa que eu acho muito louca do cristianismo do amor, é que, da paz. Cara, são acho que mais de 200 religiões cristãs, cara. Pô, o próprio cristão não se entende. Por que ter 280 interpretações diferentes? Né? É muita coisa, cara. Mas que pega um caminho para lá, lá no Oriente, os caras que não se lugar. entendem, né? Vamos falar dos islãs, são dois. Né? Já, é um extremo, é pau, é menos né? democrata, né? É menos democrático. Bem menos, né? Só tem uma coisa que tem mais que partido, né? Igreja cristã. Né? Mas, cara, Mas eu não tenho. Eu fico triste. A minha mãe foi muito religiosa, meus irmãos. Acho muito bonito. Quem consegue ver desse jeito, sabe? Consegue chegar num. Não perdeu a inocência da fé. Eu acho que eu não sigo porque eu perdi essa inocência da fé, infelizmente. Eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, né? Que ele foi no Roda Viva, da TV Cultura, e aí eu assisti a entrevista dele, e ele falou o seguinte: eu sou um daqueles idiotas que eu sou racional demais e eu não consigo ter essa fé religiosa. Uhum. Ou seja, eu achei bonita a maneira que ele falou, porque ele não falou falando contra as pessoas. Sim. Ele reconhece nele uma impossibilidade de enxergar. De ser, sim. Né? E ele é bom, né, esse cara? Né? Como meu irmão, né? A minha mãe, minha mãe sempre cuidou muito de mim, cara, com a fé dela. Minha mãe sempre rezou por mim, né? Que aí tem o evangélico fala orar, né? E o católico rezar. Minha mãe sempre rezou muito por mim e pelos meus irmãos. E lógico que isso aí ajudou, sabe, o dela, porque ela dessa forma, ela praticava a ligação, ela tinha uma ligação. Isso que eu acho bacana. Independente se você é católico, muçulmano, evangélico, independente de qualquer religião, que você é umbandista, e que você nem como eu, que não frequento nenhuma religião, mas tem espiritualidade, que o problema maior é eu ter que explicar, às vezes, as pessoas querem saber, mas então você é ateu. Outro dia uma moça, não, você não tem religião, então você é ateu. É que ela não lê, ela não sabe que ateísmo é o cara que não crê em algo espiritual. Não é que não crê no que está escrito nos papéis, numa Bíblia. Eu não tenho religião, né? Sabe, acho a Bíblia muito interessante, tem coisas muito boas lá, mas eu não. O meu rolê com Deus é outro. Se eu seguir esse rolê, então eu não vou conseguir encontrar com o cara. Mas exato. Você tem a sua própria espiritualidade, eu também. Mas eu acredito profundamente na fé dos outros, por exemplo. Sim. Sempre que eu precisava de uma forcinha, eu ligava para minha avó. Falava, dona Sema, dá aquela risadinha lá por mim, né? Então E sempre dava certo, não dava? Pô, na maioria das vezes. Ela era 5 cara, a minha vozinha era 5 cara. Alguém fala de deísta? De quem? Deísta. Deísta. O que? Ele acredita em Deus, não acredita no criacionismo, na evolução, no criacionismo. Mas ele sim. Não é católico, não é evangélico, não é. Então, isso é um papo legal para a gente falar sobre o criacionismo, porque, veja bem, o cristão que segue a Bíblia, ele é mais ou menos terraplanista, né? Ele só não tem o lance da terra plana, mas todo o resto, o contexto, porque se você pegar esse foi uma das coisas que pegaram muito, cara, para eu não levar muito a sério e começar a desistir de seguir religião. A própria história da criação, né? O lance de Adão e Eva, depois você vê que não é assim, daí do outro lado você vê um Big Bang, aí você tem aqui a Bíblia de um lado e Carl Sagan do outro, né? Então chega uma hora que você tem que optar. Né? Eu falei, não, espera aí, aqui não encaixa mais. E quanto mais você vai ouvindo Carl Sagan e se aprofundando, você vai vendo que as coisas aqui não são desse jeito. Aí cai um Darwin. Né? Então, quando eu comecei a ter esse conflito, eu falei, porra, se eu continuar desse jeito, eu vou perder a minha fé. Porque eu sou uma pessoa de fé. A minha mãe faleceu, a Helena tinha 2 aninhos. E a minha mãe andava no carro comigo, de som também. Minha mãe ela não andava mais, estava velhinha já. Eu colocava ela no carro para dar rolê, não tinha o que fazer. Eu falei, mãe, vamos para Laranjal rodar um carro de som lá. Botava ela lá, chegava em Laranjal, estava assim, ó, dormindo já. E a Helena nasceu e fazia esse rolê junto. E a gente foi descer do carro um dia, minha mãe tinha falecido, tinha uns 15 dias. E eu falei, Helena, venha, né? Ela falou, não, espere, você tem que tirar a vovó primeiro. Cara, pode ser que ela falou isso, é mais
provável que, cientificamente falando, é a cabecinha dela, que minha mãe sempre tirava. Minha mãe tem várias explicações lógicas para dar. Mas eu preferi acreditar que minha mãe realmente, de algum jeito, estava ali, ela estava vendo minha mãe. Porque eu acho que a fé é, assim, no sentido da palavra, é um estado de espírito mesmo. É claro que é. Né? Sabe, por que eu vou... Uma vez eu sonhei com a minha avó, que não é minha avó, na verdade, assim, de sangue, mas é de verdade, né, lógico. A mãe do meu cunhado, Hamilton. Ele começou a namorar minha irmã, eu tinha 2, 3 anos, acho que nasci, minha irmã já namorava o cara, sabe? Eu sou quarto, né? E aí eu cresci com ela como minha avó, a mãe dele, porque eu não tinha avó, era minha avó Pedrina, uma mineirinha desse tamanho assim. E eu estava conversando com a minha esposa, que eu estava com saudades dela, né? E eu nunca sonhei com ela, né? Eu sonho com meus pais e tal, e tive esse comentário com a minha esposa. Passou, cara, acho que uns 3, 4 meses. É óbvio que é muito mais provável também que esse sonho tenha sido pelo meu subconsciente, que Freud explica. Mas, meu irmão, acontece que eu sonhei com essa velhinha, e ela chegou para mim e falou, eu assustei quando eu a vi no sonho, que ela estava morta. Falei, mas você morreu, meu? Eu falei, mas você não queria me ver? Cara, eu acordei à noite, eu nem quis saber de pensar nessas probabilidades lógicas, entendeu? Que faz com que eu não tenha religião. Olha que conflito, né? Mas é claro que é. Eu falei, não, cara, eu vou abraçar esse tesão de que ela veio, meu. E pronto. Entendeu? E vou curtir esse... Pô, fui no banho, chorei, sabe? Acordei no outro dia, contei para minha esposa, mandei para minha sobrinha, que é apaixonada por ela, que na verdade ela é a avó da minha sobrinha, não minha, né? Contando para ela, tal, e não acredito, tio, tal. Daí ela já fala da borboleta, que toda vez que minha sobrinha vê uma borboleta, ela acha que é minha mãe que chega lá, tal. E é bom isso daí que alimenta a tua alma, cara, dá mais ânimo de você encarar os pega. Eu sou muito antagônico, você percebeu, né? Mas então, me parece que a gente pensa e sente muito parecido, sabia? Porque eu brinco que eu sou um espiritualista, né? Um pouco... Como é que é o nome do cara que fica ali na frente do gol para fazer os gols? Centroavante? Não, centroavante, sim. Oportunista. Porque eu esqueço completamente de Deus, eu esqueço... Serginho Chulapa, você. Eu esqueço de Deus, eu esqueço de tudo isso. Aí chega num momento que eu preciso, eu passo a acreditar em tudo, assim, mas com a maior tranquilidade, assim. E aí, com a maior tranquilidade. Aí eu passo, e aí dá certo as coisas, eu fico super agradecido, e beleza, não sei o que lá. E aí eu esqueço de novo por um tempo, até que alguma coisa me chama a atenção, não só coisas, não só coisas quando eu preciso de alguma coisa. Tem vezes que você olha um negócio muito bonito, assim, sabe? Tá um dia muito bonito, você fala, nossa, que coisa grande, né? Que céu azul, que coisa maravilhosa, né? Poxa, eu me sinto grato de estar aqui vendo aqui esse momento. E aí você agradece. E quando você agradece, você está agradecendo a quem? Né? Então, e aí depois eu esqueço de novo e volta para o corre, vai trabalhar vagabundo e pá. Mas não tem como você esquecer, cara, porque da minha forma de pensar, Deus não existe. Deus é. Então, você está vivendo, você me receber na tua casa, tomar uma cerveja, bater um papo comigo, trocar aquela ideia, você está comungando, meu irmão. Porque Jesus não falava, onde 2 ou mais estiverem falando de mim, eu estarei presente. Sabe, eu vou falar de mim é isso daí. Não é você ficar toda hora... É dividir felicidade. Dividir. Velho, a única coisa que você tem é o presente. Entendeu? Esse paraíso que as pessoas falam, essa vida eterna. Sabe? Muitas vezes o cara vai numa igreja, mas naquela... Fala assim, não, eu vou dar um rolê aqui, porque vai que realmente tem a vida eterna mesmo. Será que tem? Ele acaba crendo nisso daí mais pelo medo do que vai acontecer depois. E acaba de deixar de viver esse momento. Você acha que se tiver uma vida eterna, ela vai estar reservada só para os que estão ali, não para os que estão aqui? Né? Não, mas viu, e se tem uma vida eterna, por que tem que partir dessa? Será que a gente não teve uma vida antes dessa também? Não, é eterna. O que é eterno já começou eternamente. Aquele símbolo de infinito para frente e para trás. Você assistiu Dark? Não. Porque um pedacinho. A gente está assistindo, cara. Eu tô no último. Eu vou embora daqui hoje, vou assistir o último episódio da 3ª temporada. Minha esposa está no penúltimo. É do caramba, velho. O cara ele cria uma máquina do tempo. Dá errado, porque ele queria viajar no tempo para salvar o filho dele. Eu vou dar um puta de um spoiler aqui. Vou contar, porque ela não acontece no momento cronológico. Porque dentro a ideia é o paradoxo de Bootstrap.
O que é o paradoxo de Bootstrap? Quando você viaja algo no passado, ele começa a criar um looping que ele não existe mais em lugar nenhum. Ou ele existe em 2 lugares. É o lance do quântico. Sei. Pra você ter uma ideia, tem um livro que faz essa máquina do tempo existir, escrita por um cara que ele só escreve porque uma pessoa do futuro traz esse livro para ele, que ele mesmo escreveu. Sei. Só que quando ele começou, ele teve que escrever, teve um primeiro momento. Só que você não consegue entender esse looping porque ele, no mundo real, criou uma máquina do tempo, você só descobre no final. E eu já estou fudendo com tudo já. Ele cria 2 mundos paralelos, que tem daí o Jonas e a Marta. E esse mundo vai se recriando, as pessoas vão sofrendo, as pessoas vão descobrindo que estão no looping. Pra você ter ideia, esse Jonas, é uma cidade alemã chamada Winden, que tem um lance lá nuclear, que cria esse... que eles acham que é ela que cria a viagem no tempo, mas na verdade é a máquina do cara que criou aquela cidade, que daí tem que ter esse looping temporal. Sei. O cara, ele perde um menininho de 11 anos que estava com ele. Esse menino de 11 anos volta para o passado, cresce lá no passado, rola todo um rolê com ele lá, ele cresce lá, em 86. E é o pai desse cara que estava com ele. Porque ele vai vir... Eu acho que vai... eu vi esse filme. Cara, é muito louco. A minha mulher fez assim, ó. Eu não sei se é um filme muito parecido ou se é essa série, mas que rola... que ele entra num bar assim, é isso ou não? E aí no bar tem uma mina, ele tá lá no... Acho que é um filme. Acho que esse é um filme, parecida. Que é uma mulher que... E aí a mulher dele, mano, a mulher dele... E aí... Como que é o nome desse filme? Você estava falando, ela tá meio de homem, ela tá de homem primeiro, né? Isso. Disfarçada de homem. Isso. Putz, eu esqueci o nome desse filme. Ela tá de barman, assim, né? Isso. Ela vai aí tem um cara bebendo, aí eles trocam uma ideia, e é uma história desce pra um porão, né? E aí vai contando a história deles de tudo que aconteceu por eles, não é isso? Eu não vou lembrar de... mas eu assisti esse filme, acho que é muito chapadão, mas eu tô ligado em qual que você está falando. Aliás, estamos só dando spoiler. Se você quiser saber, assistir o filme, uma série, já sabendo o que vai acontecer, é só assistir o nosso podcast. Sabe que segundo Einstein, o futuro ele já passou, né? O futuro já passou. Porque tudo, não, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. Não, cientificamente, na teoria de Einstein, o futuro já passou, porque o universo ele está na velocidade da luz o tempo inteiro. Então, para você mexer o braço aqui e fazer alguma coisa, a gente já está na velocidade da luz, a gente está na velocidade máxima do universo. Então, para você fazer alguma coisinha que você pega uma energia emprestada do futuro. Então, o que tiver que acontecer, já aconteceu. Eu posso falar uma coisa? Uma ideia? Desculpa te interromper. Você sabe quando ele entra no assunto e fala assim, e é uma voz do além, né? Porque ele não está aqui, né? É o nosso... E a gente não podia Leandro. Pôr aqui um bonequinho, assim, que quando ele falasse, Verdade. o bonequinho falasse... O Leandro. O Leandro, né? Quando ele falasse, o bonequinho... Né? Eu vou providenciar uma marionetinha aqui. Uma marionetezinha, que quando ele falasse, tá ali, pelo menos tem uma cara, essa voz misteriosa. Esse negócio aí é muito louco. Porque o que acontece? Quando você está olhando para uma estrela, ela pode ser uma estrela, uma galáxia, ela pode estar já, por exemplo, se você está olhando uma estrela de 4.000 anos-luz de distância da Terra, que é uma distância curta dentro da dimensão do espaço. Essa luz, ela levou 4.000 anos para chegar até você. Então você está olhando há 4.000 anos atrás. Tudo que você estudar daquela luz, né? Tudo que você estudar daquela luz é uma imagem de 4.000 anos atrás. Já não existe mais há muito tempo. E a gente está vendo essa luz ainda vindo do... Sim, o que a gente estuda, na verdade, é o passado. Né, tudo que já aconteceu. Tanto que o James Webb tentou chegar no começo do Big Bang e não chegou, né, cara? O Leandro estava falando de Albert Einstein, tem um cara, Giordano Bruno, Sei. Você deve ter ouvido falar dele já. Ele descobriu, porque na época a Terra era o centro do universo, o Sol, as estrelas, tudo girava em torno, e as estrelas eram luzes colocadas, era uma visão totalmente diferente do que realmente era o universo. E ele dizia que nos sonhos dele, ele viajava para o universo e ele mostrava o universo que a gente conhece hoje, que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol era uma estrela, que nós não éramos o centro e que o Sol era apenas uma estrela de milhares de outras estrelas. E isso ele falava, cara, que ele via nos sonhos dele. Então ele não tinha como provar cientificamente, né? Ele não tinha o resultado empírico. Ele foi queimado na fogueira, cara. Queimaram o cara na fogueira, morreu, Giordano Bruno morreu. Acho que em Roma tem acho que não sei se é em Roma, mas tem um lugar ali que tem até uma estátua dele, né? Que ele é extremamente reconhecido pelo campo científico. Porque tudo que a gente sabe hoje, como funciona,
Muito ele já dizia naquela época, antes do telescópio e tal. Com os sonhos dele. Só com os sonhos dele, cara. Com as viagens astrais que ele falava que tinha. Né? Muito louco. E acho que tem Da Vinci, né? Que é o primeiro, né? Não, Da Vinci não, perdão. O telescópio é o Galileu Galilei? Não, Galileu Galilei não. Foi depois. Copérnico, né? Copérnico. Galileu Galilei entrou nessa onda com o Giordano Bruno. Quase foi queimado também. Aí depois que veio Copérnico, né? Que é Copérnico, né? É isso mesmo? Eu não sei. Que o Copérnico Não, Copérnico, eu estou com medo que a gente está falando de Constantino, eu confundo muito nomes. Copérnico que daí pegou a lente do óculos e falou, botou para o espaço, começou a descobrir, falou, não, espera aí, é planeta que está girando em torno de alguma coisa, tal. Ele começou a descobrir os planetas, aí descobriu a rotação da Terra, e aí foi obrigado a igreja a aceitar que a Terra não era o centro do universo. Né? Você já viu foto sobre como está em volta da Terra hoje de lixo espacial? Já vi faz um tempinho já. É horrível, né, cara? Horrível. A satélite que fica... Porque todos os foguetes, quando soltam, ficam os pedaços lá. São pedaços de coisas que tem lá. E com o tempo vai cair na Terra, vai caindo, né? As estrelas cadentes que a gente vê hoje em dia é material, é lixo que está caindo. Que tá caindo. Então, cara, você olha, tem uma manta em volta da Terra, ou seja, a gente vai acabando, né, com as coisas, a gente vai acabando com a Terra, aí o mar vai acabando. Você sabia que hoje que encontram cocaína no tubarão, assim? Caralho, velho. Mudou o comportamento dos tubarões por causa da cocaína espalhada no oceano. Acho que dos plásticos que o pessoal joga das cápsulas. Então, quer dizer, então em algum momento... A capacidade que a gente tem de estragar tudo, né? Então, mas em algum momento a gente vai ter que dar um cavalo de pau, sabe, meu? Mas será que a gente vai estar afim de dar, cara? Vai. Essa é a diferença da fé. A gente vai ter Sabe por quê? Senão a gente vai moer Tem uma tudo, coisa que eu tenho comigo, o lance do cordeiro, né? O cordeiro que segue. Porque Jesus passa aquela ideia, né? Do cordeiro, do manso. Uhum. E acho que a gente entendeu um pouco errado isso, cara. A gente vai meio que aceitando os caras, os Elon Musk da vida, tá ligado? E vai seguindo que nem o corneirinho. Cara, você atrás vê e não... o tanto de verba que foi tirada. Porque né? eu vejo o ser humano, a gente vê as coisas como se não fosse na nossa casa. Você vê um filme chamado Uma Verdade Inconveniente? Não. Procura esse filme. Uma Verdade Inconveniente. E ele fala sobre a maneira... Esse cara foi candidato à presidência dos Estados Unidos há um tempo atrás. E ele fala sobre... O Al Gore? É dele esse filme. Eu tô foda, hein? Acertei. Exatamente. E, cara, e da maneira que em algum momento, mesmo que seja nesse efeito cordeiro e de rebanho que você está dizendo, né? Em algum momento vai ir à frente alguém que as pessoas vão estar vendo que o mundo está indo pro brejo, né, cara? E eu não acredito como até hoje as pessoas não estão vendo, né? Como até hoje as pessoas não estão vendo, né? Quer dizer, então, por exemplo, seguindo essa mesma linha, mas um pouco diferente, eu estava vendo um cara falar, um médico, né, um pesquisador famoso no Brasil, não lembro o nome dele agora, né? Sobre o que os alimentos multiprocessados fazem com o nosso corpo, né? A gente comia ali o arrozinho, o feijão, a carninha, tudo bem. Mas o que o multiprocessado ele está seguindo é a mesma campanha, o mesmo caminho de marketing do tabaco, sabe? Uhum. Porque o tabaco... É só sódio, né? Para começar, né? O multiprocessado, então... A primeira coisa que você coloca no teu corpo é sódio, né, cara? Sódio pra caramba. A minha filha Helena, ela é uma menina super saudável. Ela tem alergia a tudo do leite, então ela não consome leite. Só que ela começou a consumir aquela porra do Fini. Sei. Dos docinhos finos e tal. Coloridinho, lindo. E vai para a escola, um salgadinho, e vai para a escola, suquinho. Cara, assim, eu não me atentei a isso, tá? E o principal foi isso daí, eu e minha esposa. Suquinho de caixinha. Hades. De soja. A merenda dela. Pá. O açúcar para criança, o top, né? O máximo, o teto é 95, 98. O dela estava com 103. A gente fez um outro exame com medo de ser predisposta ao diabetes. Não deu. Ela só estava com muito açúcar no sangue. Tanto que quando ela fez, a gente esperou uns dias para fazer de novo exame de sangue e cortamos tudo. Já baixou
todo o açúcar dela. E o triglicérides dela, graças ao açúcar também, o triglicérides dela estava alto, era 75, ela estava com 95. Quando a gente fez o exame dela, estava com 80, estava alto ainda, 10, dentro do máximo do teto da referência, mas já tinha caído 10. Porque a gente cortou o lanchinho dessas coisas. Que é o quê? É o suquinho Hades, que eu falei o nome aqui. Não é o suquinho Hades. É tudo que está na caixinha, tudo que... Tudo é multiprocessado. Eu estava falando com o homeopata uma vez. Só que, então, só completando aquilo que Perdão, cortei. Imagina, o que acontece é que as grandes empresas alimentícias, né, que todos sabemos o nome aqui, né, é onde elas lucram mais, são nos multiprocessados. Então é isso que elas querem entregar cada vez mais. Porque o negócio estraga, mas não parece que está estragado por parece causa que não, né? Porque está lá biscoito de chocolate, sabor avelã, não tem avelã, né? Sim. Tem ali aromas, são tudo aromas. Cara, mas que Brasil da porra que a gente é, né? A gente mas exporta um monte de laranja e pega a laranja da caixinha e toma a laranja da caixinha. Mas né? os Estados Unidos também, quer dizer, então... Aliás, é uma ideia americana essa, né? Isso, mas é uma epidemia mundial, né? E do mesmo jeito que um dia... Quando a gente era moleque, todo mundo fumava, né? Todo mundo fumava, achava Sim, era legal. Era um charme, era legal, status, né? E os caras seguem a mesma cartilha com isso. Ou seja, então o lobby do cigarro demorou para ser vencido muitos anos para acabar com a propaganda, com isso tudo, né? E agora o lobby dessas indústrias alimentícias que estão nesse mesmo caminho, e é um negócio que te afeta em várias partes do corpo, não é que te pega numa parte só, ela te afeta em tudo, né? Ela tem um lobby muito grande, porque é do dinheiro. Tem um documentário chamado What Is Health. Por muito tempo ele só estava em inglês, esse documentário. Tinha que assistir, eu pelo menos tive que assistir umas 20 vezes para entender metade. Mas hoje você já encontra dublado. E o que é saúde, né? O nome do documentário. Cara, ele mostra tudo isso daí. O lance dos bois, do agro, frango, cara, principalmente, cheio de antibiótico. Porque pô, você vai na granja, hoje está o pintinho, né? Você vai amanhã, já está um frango. É muito antibiótico para a galinha botar. Você vai estourar um ovo hoje, é uma água, né, a clara. É uma água, parece que quase com o óleo, ela quase dá aquela estourada que dá contato com a água. A gente come muito veneno. Muito. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui, que é o seguinte, que a gente está trocando uma ideia aqui, mas eu adoro um salaminho. Eu consumo muito dessas coisas, todas que eu estou falando. Ou seja, eu estou defendendo um mundo que eu acho mais bacana, mas não quer dizer que eu siga isso. A gente não, faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Meu pai e minha mãe sempre foram de sítio, então eles sempre comeram um bicho solto, tipo, matavam um boi no sítio, a galinha ali do sítio, tanto que a galinha caipira que você come, ela é diferente do frango, a coxa da galinha é pequenininha, ela é meio marronzinha, mas 2 pedacinhos de carne que você come, você está satisfeito. Só que, pô, aquela coxona sobrecoxa que vem no mercado, ela é suculenta, né? O negócio vem mesmo com aquela... E ele falava que a única comida processada que ele comeu na vida dele o máximo foi linguiça e cudiguim, né? Que vinha o máximo de processado que era, né? Hoje não, hoje qualquer coisa. O leite na caixinha. Na minha época, eu ia comer... Cara, eu tinha um tio, meu tio Chico, falecido já. O leite do plastiquinho, né? Não, o leite da vaca com conhaque e xixi da vaca. Não, você não tá ligado o que é bom na vida, meu irmão. Chegava nas férias de julho, eu não tinha para onde ir, aí meu tio ia todo dia de manhã, ele ia pro sítio. Tio, eu vou com o senhor essa semana no sítio lá. Vamos lá então. Tilo. Meu irmão é Tilo, o apelido do meu irmão. Ele chamava meu irmão de Tilo e eu de Tilo também, todo mundo era Tilo. Aí ia com ele, a gente ia de ônibus, cara, até lá no bairro de Sununga, que meu pai tinha um sítio lá também. Né? Era meu pai, a família do meu pai, tudo ali, né? E esse meu tio tinha um sítio vizinho do meu pai ali. Aí chegava lá de madrugada, ele já fazia um cafezinho no bule, na linhinha, tomava o café. Aí primeira coisa que a gente fazia antes de fazer o trampo, que era colher um milho, ou plantar um milho, colher um feijão, pegar o amendoim que ele plantava também. Amendoim, nossa, voltar aquele monte de amendoim em casa, que delícia, cara. E tinha que ficar forte, tomar o leite da vaca. Aí ele chegava lá, amarrava o pé da vaca para não dar coice. De manhãzinha, ele já passava um pano com uma pinga assim na chiriquita da vaca para tirar cocô, essas coisas. Aí ele começava a ordenhar a vaca, daqui a pouco ela mijava, tá ligado? E aquele xixi escorria por ali e caía para fora, mas aquele que escorria ia na mão dele e ia tudo junto. Aí ele pegava um talho de conhaque com cacau, falava, mata as bichas agora. Colocava o conhaque, até um copão e a gente tomava aquele leite.
Ô, Mota, você é um cara hoje que mora em Tietê, né, numa cidade calma, pacata e tranquila. Mas por que você perguntou dos meus rolês? E os rolês em São Paulo, cara? Para um paulistano. Então. Porque uma coisa é você ser um moleque e vai para São Paulo e ver toda aquela coisa. Pô, você chega em São Paulo, você goza, né, cara? Qualquer cara que sai do interior e vai para São Paulo, vai conhecer a noite de São Paulo e tem um orgasmo. Então, como é ser um paulistano e ter aquilo ali à mão? E consumir, absorver aquilo? São Paulo é incrível, né? Sim, São Paulo é o Brasil inteiro, né? São Paulo é o mundo inteiro, né? Você encontra qualquer tipo de gente em qualquer lugar, com qualquer tipo de cabeça, com trocação de ideia. Você vai surpreender com São Paulo o tempo todo, né? Só que São Paulo, ela tem um lado democrático, né? Que cada um pode ir para onde quiser. Você pode ir para o melhor bairro, não sei o quê. Mas a pessoa que não tem um pouco de grana, ela não consegue desfrutar. Ou seja, são muitas São Paulo. Ela não consegue ficar inserida dentro. Não, são muitas São Paulos. Não tem uma São Paulo, né? Uhum. O São Paulo tem a São Paulo do milionário, tem o São Paulo... Elas não interagem? Não muito, não muito. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que a minha família é toda do Rio, né? Ela é muito mais democrática. Sim. Porque o cara mais rico, o cara mais pobre vão na praia, no mesmo lugar. Sim, tá junto. E vão trocar ideia. Mas até pelo... O contato, o jogo de corpo é muito próximo. Acho que a figura geográfica do Rio permite isso também. Ela facilita, porque a praia tá ali, tem os morros em volta. E a cidade no meio. E é linda, né? O Rio de Janeiro é do caralho. Cara. Mas aí o cara... praia do PP... O cara que vai vender mate ali, né? Ele vai vender mate pro outro cara que é cheio da grana do Leblon... E eles vão parar e se bobear, eles vão trocar uma ideia. Uhum. Ou seja, então, a cultura é muito mais miscigenada. Cara, sabe? você falando de Rio, eu fui a primeira vez que eu fui para o Rio, aconteceu justamente isso. Eu estava acho que eu tinha uns 18 anos mais ou menos, quando eu fui a primeira vez lá para dar rolê mesmo, assim, já tinha ido, mas ficava na casa do meu amigo e não saía. Não, fiquei em Santa Teresa, puta de um bairro. Santa Teresa é incrível, né? Aí você pegava ali pelo bondinho e chegava no centro do Rio de Janeiro. E parei ali, tomar uma cerveja, né, cara? Chegou um cara do meu lado, 5 minutos que a gente tava trocando ideia pra caralho. Porra, você viu? Ele começou assim, você viu o Vascão ontem? Falei, porra, velho, sou paulista, sou palmeirense. Porra, não, Vascão, palmeirense, coalhei, trocamos ideia. Então. Se bobear, acho que eu até peguei e eu passei o número de telefone pro cara. Em São Paulo já não tem isso, né? Às vezes o teu vizinho, você não conhece o teu vizinho, né? Não, então, em São Paulo... É completamente diferente, ninguém conhece ninguém. É que é esparramado, né, cara? Não, e as pessoas estão correndo, as pessoas estão trabalhando. Uma cidade de praia tem uma energia diferente. Uhum. E aqui eu não estou defendendo nenhuma nem outra, né? São Paulo as pessoas estão correndo atrás de grana para desenvolver os seus sonhos, né? Mas no Rio, você para no bar para pegar uma coxinha... O tempo que você virar para trás e dar uma olhada, alguém falou com você já está trocando uma ideia. Já. As pessoas se olham. Eles não têm pressa, né, cara? As pessoas se olham e conversam. Ouve tal coisa e começa a conversar, né? E em São Paulo não é assim, imagina. Cara, esse meu brother, lógico que não vou colocar aqui na régua todos os cariocas, nem chamando de vagabundo. Uhum. Meu amigo lá falou, porra, vou te deixar na praia... Ali no Posto 9, no Quase 9. O Quase 9 é um quiosque. Entre o 9 e o 10, entre o 9 e o 10. O Quase 9 era o Você tá ligado já, né? É o lugar dos malucos. Não, vou te deixar no Quase 9 lá, teu trampo pra caralho, velho. Te encontro na praia depois. Beleza, falei, pô, vou passar o dia inteiro no Rio, sozinho. Cheguei lá, fiz amizade com o cara do quiosque, acho que era umas 11 horas da manhã. Cara, eu nem peguei mar. Tomei um chopp lá, comi, era umas 2 da tarde, esse cara chegou. Porra, que estresse de tampo, trabalhei pra caralho hoje. Falei, porra. Então. Entendeu? 2h30 da tarde. Isso aí me deixou às 10 da manhã, às 2h30, porque ele tinha trampo pra caramba, né, velho? E aqui não, a gente trabalha muito, né, cara? No Rio eu tenho muita história boa. Mas tem um dia que eu estava lá sozinho na praia. Mas é mais perigoso também, eu acho. Então, não é. É porque Dependendo mais perigoso do que Tietê, com certeza. Né? Agora. Depende, fofoca não, cara. Agora, quando é fofoca, acho que tá por ali. Agora, do que São Paulo. Que São Paulo, não sei. Depende de você saber andar e ir para tá no lugar certos, errado, né? Depende de conhecer. Mas eu tô lá sentado e eu estava escrevendo uma música, um roteiro, sei lá, sentado lá na cadeira de praia escrevendo. Aí chegou o vendedor de cerveja, né? Falou, e aí? Tá escrevendo o quê?
Aí eu contei para ele, eu tô escrevendo um roteiro, um roteiro de cinema, não sei o quê. E sobre o que é? E aí eu já comecei a falar para ele, ele falou, o papo tá bom, você não quer uma cerveja? Já me vendeu, né? Eu falei, quero. Só que eu falei o seguinte, mas se o papo tá bom, eu não posso ficar no papo sozinho, então você vai tomar uma cerveja também. Então tá bom, então eu vou pagar uma cerveja. Eu paguei uma cerveja para ele. E aí ele sentou com o isopor e pronto, e aí tomamos minha cerveja. Bom, aí acabou aquela cerveja, não sei o que. Ele virou e falou, bom, agora eu vou te pagar uma cerveja. Nós tomamos todo o isopor dele conversando. O trabalho dele foi ficar sentado conversando comigo. Pode crer. E eu não escrevi mais nada e nós ficamos batendo papo. Ele vendeu metade da cerveja e tomou outra metade. Exato, e trocou uma ideia. Quer dizer, então e aqui não defendemos. O carioca ele absorve mais um ao outro. Eu acho que ele gosta mais de gente, sabe? Uhum. Eu acho que ele gosta mais da social. Só que, por exemplo, e são diferenças que acontecem mesmo. Em São Paulo, você fica amigo de alguém, fica amigo mesmo. Troca uma ideia, firmeza, fica parça. Amigo, troca o WhatsApp, não sei o quê. E vocês marcam de se encontrar e vocês se encontram de novo. E em São Paulo, por exemplo, um vai na casa do outro, vamos lá. O carioca não vai, né, cara? Não vai. Não, e se você trocar o WhatsApp, nunca mais vocês vão se encontrar, vocês vão marcar, ninguém vai. Não, pronto. não vai, não. Acabou. Valeu ali o momento. A palavra do carioca, não. Não, sabadão fazer um churrasco, não, pode deixar que eu apareço. Eu passo lá. Aí não acabou. vai. Ou você fala, no Rio tem muita brincadeira, fala, passa lá em casa, mas você não dá o endereço, né? Então, ou seja, eles aproveitam o momento de uma forma muito mais intensa. Eles estão lá para trocar uma ideia com você. Ele cria um laço, mas é um laço que dura aquele tempo. Pode crer. E já não. Você sua família toda é carioca? Você nasceu no Rio também? Não. Eu nasci em São Paulo e aí era até engraçado, porque eu chegava no Rio, me chamavam de paulista. E quando eu estava em São Paulo, me chamavam de carioca. Então, eu sou ali do meio da Dutra. Da onde você é ali do Rio? Não, eu sou de São Paulo. Meus pais. Seus pais são de onde ali do Rio? De Copacabana. Copacabana, porra. Copacabana. Eu também quase tomei tiro do exército lá. Tem uma parte de Copacabana, tem o forte. Eu não sabia, cara. Eu fui daqui a pouco. É melhor você sair daí. Aí eu não. Por quê? E eu fazendo coisa errada. Porra, meu irmão, fumando um baseado ainda. Aí eu olhei o rapazinho, o soldadinho e tal. Daí eu saí e falei, o que aconteceu? Eu falei, não, cara, você não pode entrar ali, não. Ali é do exército e tal, né? Mas talvez aquele soldadinho sem uniforme, talvez ele também também aprontasse, né? Com certeza, né? Não pode, você viu que eu entrego as capivaras facinho, né? Eu estou me segurando mais, você não, eu já fui muito malucão, não. Cara, esse negócio de fumar beck, cara. Aqui em Tietê, você não tinha o que se fazer na cidade, né? Aí eu se chapava o coco de goró, tá ligado? Ou você tinha uma motinha e pegava as minas, ou você fumava um beck, velho. Então a nossa turminha fumou um beck. Aí tinha uma banda, essa história é muito bacana para contar, chamava Quem Foi Dalva. Quem Foi Dalva? Um nome bom, hein? E olha só como que rolou. A gente estudava no Plínio, a escola que a gente tinha, a escola estadual. Aí tinha meu primo, o Vander, e eu, e o Nelsinho. O Nelsinho, na época, ele ia ser o vocalista, só que ele não sabia cantar. Então ele não cantava, só ficava lá. Aí o Vander tocava guitarra, eu também, só que o Vander solava. Então, às vezes, eu pegava guitarra, fazia base, ele solava, ou eu pegava baixo, fazia as linhas de baixo. E a gente só fazia instrumental. E a gente fazia música nossa. Assim, a gente fumava e eu puxava uma linha do baixo, o cara começava na guitarra, o cara começou a ficar legal, que a molecada, lógico, os músicos que eu falo é a molecada. Uhum. A molecada, a música da cidade que tem as bandinhas, ia lá curtir. Então, assim, a gente era a banda das bandinhas. A galera ia curtir lá. E por causa de um interesse em comum, né, as menininhas iam lá, né, a gente rolava as paquerinhas, tinha os maconheiros e tal, então tá tudo... Virou um movimento. E aí toda vez é a mesma coisa, cara, porque assim, como todo mundo era um pé rapado, só eu que trabalhava. Na época comecei a trabalhar com 14 já, né? Então com 16 já estava na rádio. Isso aí tinha meio 17 para 18 anos. Então eu trampava, eu já tinha... Aí, porra, e aí, meu, vamos fumar um? Vamos? Não. E aí, matraca? Não, eu tenho um lá, né? Eu nunca levava, porque, toda vez pensava, vou levar lá para rapaziada, tudo, compro meu dinheiro, não, nada a ver. Não, vamos lá fumar um lá. Aí pegava a Kombi, o pai do meu primo, né? Que na verdade o pai do meu primo é meu primo.
Que minha mãe, cara, é o pai número... do meu primo é meu primo. É, porque esse meu primo era meu primo de segundo grau. Com P, né? O pai do meu primo é meu primo. Eu tenho... Tá. Você encanou, sincronicidade. A minha mãe é caçula, a antepenúltima. Não, a penúltima, de 18, cara. Então, eu tinha muitos primos. É 17. É a 17ª. Minha avó teve 23 ao todo, que morreram. Porque minha mãe conheceu, era 18. E ela era a 17ª. Então, eu tinha tio meu que já tinha morrido, eu tinha um primo meu que tinha idade de ser meu tio. Sei. Então, os filhos dos meus primos eram meus primos de segundo grau. Então, assim, meus primos eram meus tios, né? Então, eu andava com os meus primos de segundo grau por causa dessa diferença aí Entendi. Do bandão. Entendi. Aí, esse meu primo tinha uma Kombi, né? Que trabalhava com frios e tal. E a gente saía. Chegava todo mundo na casa do cara para fazer o som. As menininhas, a rapaziada tal. Vamos fumar, vamos. Cadê o cabo? Mas esqueceu o cabo, vamos buscar o cabo. Aí todo mundo estava na Kombi, ia buscar um cabo. A gente ia na beira do rio, longe pra caramba. Mas era poético antes. Não fazia banalmente. A gente ia num lugar, fumava, compartilhava, né? Lia um livro, lia uma poesia. Aí voltava todo mundo chapadão, assim, ó. Por isso que a turma gostava do nosso som. Chapava todo mundo, aí fazia uma linha de... Não, vocês são foda pra caralho. E o nome da banda, Quem Foi Dalva, a gente tava nessa vibe de curtir um e tal. Aí, meu primo, não, a gente tem que colocar o nome pra banda. E não achava um nome, né? Aí, a Ayrton Senna tinha morrido, isso daí em 94. Eu falei, eu estava lendo algumas coisas e um cara sugeriu que escolhesse uma estrela que não tivesse nome ainda e colocasse o nome dessa estrela de Ayrton Senna. Não sei se foi, não deve ter ido adiante, né? Mas essas conversas que acontecem no... Aí eu falei, então, cara, vamos colocar o nome de uma estrela de Ayrton Senna, cara. É verdade, verdade. Eu li aí no jornal e tal. Imagina, cara, daqui 4.000 anos, o cara olha para o céu e fala, quem foi Ayrton Senna? Eu falei, que nem Estrela d'Alva. Quem foi Dalva? Aí o cara olhou para mim assim, viu a banda. Eu falei, o quê? O nome da banda. Quem foi Dalva? Quem foi Dalva? E aí assim, surgiu Quem Foi Dalva. Mas eu posso te explicar quem foi Dalva. Quem foi Dalva? Você não sabe? Dalva de Oliveira? Não, nem eu. Não tenho a menor ideia de quem foi Dalva. Mas o que eu sei, cara, e é engraçado, né? A gente está conversando, são conversas bem aleatórias. Assim que é bom. Por causa de uma série de acontecimentos na minha vida, né? Eu fui tentar entender o que significava miojo em japonês. Miojo em japonês. Miojo em japonês... É uma palavra em japonês, né? Miojo é uma palavra em japonês. Eu nunca parei para pensar nisso, você acredita, cara? É uma palavra em japonês. Que significa a estrela mais brilhante. Qual é a estrela mais brilhante? É a estrela d'alva. Que, na verdade, é um planeta, não é uma estrela. É Vênus, né? A estrela d'alva é Vênus. Você que está falando. Bom, mas então, miojo é a estrela mais brilhante em japonês, né? E o Que planeta é a estrela d'alva? Você gostou agora, hein? Contou? Oh, meu Deus, eu voltei. Mas aí... Que estrela é o planeta d'alva? Então, aí, cara... Que planeta é a estrela d'alva? Miojo é a estrela mais brilhante. E aí, cara, eu fui ver como escreve em japonês. E parece uma escada subindo por uma bola. Assim, sabe? Vênus. Acertei. É Vênus? Aí, garoto, muito bem. Então, e aí eu imagina, dá uma olhada como nós somos pessoas loucas, né? Eu desmontei uma cama, daquelas camas box, né? Uhum, e eu fiquei só com a estrutura de madeira, porque eu queria fazer um grande quadro com ela. Eu esticar o tecido e fazer um quadro, usar de chassi de madeira para fazer um quadro. E aí, quando eu fiquei sabendo da história do miojo, escrito em japonês, parece uma escada, assim, tem uma escada com uma bola, assim, parece um Stairway to Heaven, sabe? Pode crer. E aí eu queria fazer esse quadro, só que com um monte de miojo colado assim na base do quadro e pintado. Bom, então, tá lá. A minha filha tenta me convencer a me livrar daquela cama de madeira enorme. Você precisa tirar uma foto pra gente colocar aqui no... Eu fui na tua casa, você não apresentou essa obra de arte ainda? Porque ela só existe na minha cabeça, por enquanto. Por enquanto é só um monte de uma cama de madeira. Mas ela vai acontecer. Você só tem a cama, por enquanto. Por enquanto, mas em breve. Puta, já miojo, você não consegue viver, cara. Você vai morrer, você comer tudo aquele miojo para colocar lá. Eu não vou comer, porque vai ser o miojo que vai estar colado. Eu vou ter que... você vai colocar os miojos. Os miojos, não a embalagem. Não a embalagem, os miojos. Então, eu não como comida
multiprocessado. Ah. Como você sabe. Só fuma, né? Não, Processo multiprocessado. parei. Fica bem tradicional, sertanejão. Uma coisa que eu nunca vi Tietê na cultura é ela unida. Pode ser falar da época de Cornélio Pires, pode falar da época de Fred Jorge, pode falar da época de Camargo Guarnieri, pode falar de Getoque. Tietê nunca foi unida artisticamente. Por isso que a nossa cultura, a nossa arte, ela é esquecida. A gente não é unido, nunca fomos, cara. Nunca, nunca, nunca. Você vê a história de Tietê, eu acho que na região, pegar até de Sorocaba, a cidade que mais tem artista de relevância nacional. Meu irmão, Fred Jorge, cara, ele ficava sentado na Rua do Comércio aqui assim, ó. Eu frequentava a casa dele, eu brincava com o Beni na época, que é o pai do filho da Aniette. O irmão dele era gay. A minha mãe é uma das únicas que deixava eu brincar. Cara, eu tive uma bagagem. Quantos artistas eu vi lá? Eu via gente conversando com ele, eu não sei quem era, cara. Podia ser Rony Von, podia ser Moacir Franco, podia ser Zé Ramalho, entendeu? Então, eu andava na casa dele o dia inteiro, porque lá tinha comida. Eu era pobre, cara, não tinha bolacha, minha mãe não comprava bolacha, pipoca, Nescau. E Dona Rima, ela era, uma mulher maravilhosa, ela chamava a gente lá. O Beni mesmo a Neto comentou aqui, né? É da casa dos meninos. Ela acolhia o pessoalzinho. E eu sempre fui muito curioso, né, cara? Eu sempre fui muito curioso e dado, e muito bom de ideia. Sempre gostei de trocar ideia, entendeu? Eu pedia. Lógico que eu pedia. Você acha que eu não. Eu falei assim, minha mãe ficava puta. Eu falei, Dona Rima, você tem Nescau? Eu falei, ô filha, vem aqui. A bolacha recheada dela era bolacha com manteiga, né? Ela passava na. Cara, a bolacha Maria era um negresco hoje, cara. Entendeu? Cara, estourava pipoca, cara, só o cheiro da pipoca. Eu falei, não acredito, né, que eu vou comer pipoca hoje. E Fred Jorge era um cara que você não via ninguém de Tietê, artista de Tietê, a não ser, assim, hoje eu acabo entendendo, pessoas que queriam bem ele. Mas o artista, o pessoal consumia o cara. Você tinha um cara que era o maior versionista do Brasil da Jovem Guarda. Veja bem, você está em 1960, 60, 70, estamos falando de Jovem Guarda e Fred Jorge aqui. Você está entre 60 e 70. A Jovem Guarda estourando. Roberto Carlos com aqueles programas na TV, Jovens Tardes de Domingo, acho que chamava, né? Vanusa, Vanderleia, Jerry Adriano e Rony Von. Cara, era o top do comercial na época. Quem que fazia as letras de versão? Porque assim, a Jovem Guarda nunca foi criativa. Né? Roberto Carlos foi criativo, Erasmo Carlos muito mais. Porém, Tim Maia é melhor que os dois. Então, agora, é que tinha uma galera que, enquanto tinha o pessoal da Zona Sul ali, né? Tinha a galera da Tijuca, que era onde era o meu. Que é onde está o Tim Maia, o Erasmo Carlos veio da Tijuca também. Que era uma outra turma que era diferente da galera da Bossa Nova. Né? Tinha a Bossa Nova, que era ali o Tom Jobim, Nara Leão, não sei o quê. E tinha a galera da Tijuca. Então existia meio uma rivalidade entre eles, né? Que era o Tim Maia, o Erasmo, não sei o que lá. Que era uma galera menos playboy. Sim, o pessoal da quebrada. Não, eu estou falando da Jovem Guarda porque a Jovem Guarda, na época que ela encabeçou a cultura pop no país, Fred Jorge de Tietê, que era meu vizinho na época, ele era o maior versionista, porque a Jovem Guarda, cara, a maioria das músicas eram versões. Sei. Não te esqueças, meu Diana é a versão. Né? A maioria das músicas. Biquíni, bolinhas amarelinhas e tal. É tudo versões de músicas do rock, né, do rock chiclete americano. E Fred Jorge foi um dos maiores que faziam essas versões. Ele e muitos outros. Não sabia. Você falou que via o pessoal chegar. Isso. Lá. Então, cara, eu frequentava a casa do cara e muitos artistas frequentavam lá. Eu não sei dizer quem era, porque eu era criança. Mas você não via ninguém de Tietê, artista de Tietê, ir lá consumir o cara, velho. Entendi. Entendeu? Entendi. Que o Leandro perguntou a diferença. E sai o nome dele? Sim. Diana é Fred Jorge. Olha que história ele é o cara. Tem música de Roberto Carlos que não é versão, que é música dele. Acho que Jovem Tarde de Domingo mesmo. Uma coisa assim é música dele. Não, é música dele. Música dele. Tem música mesmo. Tem as versões, tem música dele que o Roberto Carlos gravou. E que o Leandro falou, né, a diferença da malucada mais hoje com. Eu acho, cara, que independente, Cornélio Pires, Camargo Guarnieri, Marcelo Tupinambá, eles são isolados. A arte em Tietê era toda isolada, você não tem uma união. Tá, cada um é do seu tempo, mas você não tem, por exemplo, uma cena, sacou? Você tinha aí Itamar Assunção, mas tinha Itamar Assunção, você não tinha uma cena junto.
correndo com o cara. Ele foi embora. Fred Jorge, que era, acho que o mais próximo de criar uma cena na cidade, porque é um cara que já era estabelecido. Fred Jorge morou em Tietê sendo estabelecido, cara. Porque São Paulo é perto. Tem histórias que Roberto Carlos vinha pelo Rio Tietê de lancha e vinha na casa dele. Né? Porque eu pegava o Rio Tietê na época, vinha de lancha. Não, é papo sério. Mas história ou é verdade? Não, é verdade. Verdade. Ele vinha pela. Porque, entendeu? Era mais fácil e ninguém encontrava ele. Ele falou: tal dia eu vou na tua casa, beleza. Descia ele no regata, mas essas histórias são muito boas. É meio quarteirãozinho, ele subia na casa do cara. A casa do cara é meio quarteirão no Rio Tietê, na Rua do Comércio ali. Era fazia. Não, a casa dele é frequentada por artistas direto. Eu falo isso porque eu convivi lá. E você não via a cena sendo criada na cidade, velho. As pessoas indo buscar o cara. E eu já vi pessoas há muito tempo atrás criticando ele por não fazer isso, por fomentar isso. Cara, ele não tem que fomentar porra nenhuma, ele já era o cara, velho. Outros que tinham que fomentar. A galera que tem que chegar lá e falar, bicho, deixa eu pegar um pouquinho desse negócio aqui. Mas é uma história legal, hein? Imagina o Roberto Carlos chegando de lanche, pá. Não, direto, Zé Ramalho. Cara, tem foto. Se você for no museu em Tietê, tem fotos de Zé Ramalho, todo mundo com ele assinando autografando o disco do cara. Tipo, o Zé Ramalho chegar com o disco lá, autografa pra mim, dá autógrafo, tem tua letra aqui. Pô, legal, essa é uma bela. Isso dá um filme. Fred Jorge, cara, Fred Jorge foi fogo, meu irmão. E você pergunta por aí, ninguém sabe. Ninguém sabe. Outro dia eu cheguei, pergunto pra brincadeira, falei assim, não sei, a pessoa fala assim, não sei onde ele mora, não. E pessoas de idade já. Né, molecada, né? Então, assim, uma coisa que eu, até quando eu participei da política, é que eu acabo fazendo um processo comercial com ela, então acaba não chegando muito nas pessoas. Mas com quem eu converso, eu sempre falo isso daí. A questão da identidade. A minha filha, a Helena, tem 7 anos, eu acho que ela pode chegar com 20 anos e falar, Camargo Guarnieri é um porre, Marcelo Tupinambá também, Cornélio Pires também. Ela pode não gostar de nenhum, mas ela tem que saber quem é. Ela tem que escutar para achar um porre, né? Ela tem que saber quem é. Você sabe que esse o grande problema não é você semana, não gostar, acaso, é você não saber quem é, né? Por causa de uns outros projetos, de outras coisas, né? Eu fiquei escutando aqueles discos de piadas do Cornélio Pires. Então, tem não sei o que lá do Mercado, do Caipira. Você conhece? Já ouviu? Conheço. Então. E eu estava achando um grande barato. Ele falando ali do italiano, aí imita o italiano, daqui a pouco imita o árabe. E essa história dele, né, cara? De ir lá na Continental, ele é um grande na Colômbia, né? Se ele foi da Colômbia, acho, né? Colômbia. O RCA. Eu acho que é Colômbia. Não precisa nem olhar, é Colômbia. Ele pegou, ele foi lá e falou, não, eu quero... Aí o cara da Colômbia falou para ele, isso daqui é música de quintal, não é música para comercializar. Falou, não, me faz aí 3.000 cópias. É um número assim, vou chutar. Sim. Beleza, fez 3.000 cópias, pagou, levou embora. Voltou lá e falou assim, aí, deu ruim, né? Falou, não, quero 20 mil agora. E que vendia o toca-disco também, né? Tem. Então, tem essa história, mas eu acho que, cara, eu acho que essa história do toca-disco é um pouco mais para banalizar a própria música caipira. Não, ele vendia o disco, o pessoal comprava o disco. Era o disco mesmo. Ele era muito bom. Tem uma pessoa, um grande empresário de Tietê, já falecido, não vou falar o nome dele, tá, para preservar, porque a filha dele me contou. E eu entendo, né, que o cara foi um grande empresário, né, uma pessoa que mexeu com empresa, trabalho, séria. Ele falava que o Cornélio Pires era um grande vagabundo. Né, e eu via dentro da pessoa dele que era uma homenagem a Cornélio Pires. Que o que ele fazia? Ele tinha o carro, acho que era aqueles carros de camburão, como que chama? Lembra dos camburão? É tipo, eu não sei, da Chevrolet, né? Carro de funerária. Que parecia. Parecia um rabecão, né? Os rabecão. Cara, ele tinha o carro de som, o som em cima, o gramofone, o megafone lá. Ele saía anunciando, à noite ele fazia o show, cara. Em cima do carro tinha o palco, subia gente para cantar, ele contava piada, ele contava causo. Ele levava a cultura desse jeito, cara. Mambembe, total mambembe. Né? Cornélio Pires foi extremamente mambembe, né? Então, assim, quando você chama um cara desse vagabundo, é um elogio, né? E aí ele foi lá e fez o Lula Palusa, né? Era uma versão. Sim, né? Era o festival, ele levava diversão pra galera. Versão, isso. E é um cara visionário, extremamente visionário. Tá bom por hoje? Tá ótimo, né? Não esqueça de se inscrever. Dá para se inscrever? Eu fui no YouTube lá, não sei se dá para inscrever. Dá para se inscrever? Se inscrever, curtir, compartilhar. A gente é novo aqui, a gente é velho, mas é novo aqui no esquema da internet. E até a próxima, Mota. Um brinde a você. A nossa. A próxima vez, Leandro, por favor, arrumar um patrocínio de cerveja, hein? Eu tô tomando água. Eu também. Eu não bebo nem fumo.